Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre comunicação comunitária na democracia. Recebemos para esta conversa Edil Moraes, da TV Viva e do Centro de Cultura Luiz Freire, e André Trigueiro, jornalista e educomunicadora. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a Edu com DH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. A comunicação comunitária é um importante instrumento de participação popular, mas no Brasil ela acaba sendo deixada de lado e praticamente não se fala no assunto, principalmente na grande mídia. Nas periferias, ela está presente como um importante veículo de cidadania. Mas será que a comunicação comunitária tem sido foco das políticas públicas de comunicação? É sobre isso que vamos conversar e, como gancho, a gente vai contar a história da TV Viva. A primeira TV a céu aberto das Américas surgiu em 1984 em Pernambuco. E a TV Viva e a sua imagem ocupou as ruas, praças e democratizou a comunicação e apresentou aos espectadores uma outra comunicação possível. A TV Viva, que hoje tem quase 40 anos no ar, é uma produtora que integra o programa de comunicação do Centro de Cultura Luiz Freire. Então, eu queria agradecer a presença de Edil Moraes, que está aqui conosco, tem uma história ligada à TV Viva, e André Trigueiro, jornalista e educomunicadora. Edil, a primeira pergunta, explica para a gente, principalmente para quem não é daqui do Recife, quem não é de Pernambuco, o que é uma TV a céu aberto? Seja muito bem-vindo. Bom, a TV Viva, ela surgiu exatamente para contrapor aquela TV que já existia ali, aquela coisa hegemônica, né, muito mais ligada assim a grupos, né, que já tomavam conta, né, e a gente viu, né, que faltava uma comunicação mais direta com a população. Por isso que tem lá a TV Viva, a sua imagem, né? Então o projeto inicial ele é um projeto de praça mesmo, de levar a TV para as praças. Tal qual antigamente tinha, né, assim, nas praças da periferia você tinha uma televisãozinha guardada numa caixinha e as pessoas se reuniam, as pessoas mais pobres e tal, né. Então, quando a gente começou a trabalhar com isso, lá em 84 e foi até 92, 94, foi mais ou menos isso o período, né, então já era com essa preocupação de dar vez e dar voz às pessoas. Então a gente produzia, né, tinha uma equipe inteira de comunicação, produção, né, ia lá, fazia as gravações, filmagens, né, e alguns dias depois a gente voltava e essas pessoas se viam nos telões. E foi assim em 32 comunidades da região metropolitana do Recife. A gente vai falar um pouco mais sobre a história da TV Viva. Vamos falar agora sobre o conceito de comunicação comunitária. A gente abre o programa falando sobre comunicação comunitária, traz o caso da TV Viva e aí eu pergunto ao professor André Trigueiro por que a gente pode pensar a TV Viva a partir da perspectiva da comunicação comunitária. O que é comunicação comunitária? Prazer estar aqui, né? Um programa que a gente tem um carinho e na companhia de Juliano e Edinho, que faz parte dessa história. Primeiro que, na verdade, Juliano, os princípios da comunicação comunitária, eles deveriam estar presentes também na comunicação de um modo geral, principalmente se a gente lembrar que no Brasil rádio e televisão são concessões públicas e devem atender a interesses culturais, educativos, deve ter a participação, deve ser plural, né, nas vozes que participam dessa produção. O que difere principalmente hoje, e aí a TV Viva é um exemplo incrível, é justamente essa horizontalidade, onde a linguagem e a própria forma de fazer essa produção, ela é participativa. Quando Edinho diz, a gente ia nas periferias, nas comunidades, fazia as gravações e depois a gente voltava e exibia, e além da exibição havia um repórter ao vivo que conversava com as pessoas e elas se viam ali ao vivo, discutindo temas como democratização da mídia. Eu fui uma fiel espectadora da TV Viva nas praças da cidade e era muito interessante, eu estava chegando na graduação de jornalismo em 88 e era muito interessante ouvir as pessoas falando sobre os seus problemas com a linguagem que todo mundo entendia. As pessoas que participavam como comunicadores ou como personagens contavam as histórias com um protagonismo que muitas vezes a gente não vê nos meios comerciais. Essas pessoas nos meios comerciais, elas são personagens, mas tem um repórter que conta a história delas. A grande diferença na comunicação comunitária é que as pessoas contavam as suas histórias e tinham um protagonismo de fazerem isso da maneira não convencional, como a gente vê nas emissoras, por exemplo, mas de um jeito mais popular, com uma linguagem que as pessoas compreendiam, com pautas muito específicas, próprias daquela localidade. Era
um problema muito pertinho de quem estava produzindo e assistindo. E mais do que isso, era a reflexão que havia durante as exibições, para que a gente refletisse sobre por que é que o lugar que eu moro é dessa forma, como é que eu posso me organizar para isso modificar, como eu posso trazer o poder público para esse diálogo e essa cobrança. Então, havia um compromisso e um papel social que era exercido com vistas ao interesse público, com vistas ao interesse não econômico, não da audiência, mas da resolução dos problemas que para a gente podem ser simples, mas que nas periferias impactavam a vida das pessoas de uma forma muito ruim, não é? Eram direitos negados que os meios de comunicação tradicional não dão conta e a comunicação comunitária, porque é feita com outra lógica, acaba cumprindo esse papel muito bem. Agora, Edinho, a experiência da TV Viva, quando a gente situa, né, no tempo e no espaço ali, 1984, começando até o início dos anos 90, em que medida essa experiência é reflexo do clima de redemocratização, né, de reabertura política, de luta por mais liberdade, né, de manifestação da liberdade de expressão e liberdade de imprensa? Em que medida a gente pode pensar a TV Viva como fruto também daquele momento histórico? Então, eu gosto muito de falar isso assim, por exemplo, a gente vem de uma escola que é a escola do cinema, né, da fotografia e principalmente dos cineclubes, né? Então, juntou, né, lá em Olinda, essas pessoas todas, Eduardo Homem, Valdir Afonso, Cláudio Barroso, Newton Pereira, eu, Lula Lourenço, Pedro Arão, uma galera, e aí vinha Geraldo Pinho, tem muita gente que já fazia parte dos cineclubes e isso convergia lá para o Centro de Cultura Luiz Freire, né? Então, foi natural, né, assim, como era muito difícil assim, a gente acessar equipamentos de cinema, né, então era caro, era um ou outro que existia, né? Então, assim, foi natural a busca por uma forma mais compacta, né, e que tivesse mais agilidade. Então, era exatamente o período de surgimento do videocassete, né? Então, assim, foram surgindo pequenos equipamentos, a gente conseguiu um equipamento emprestado até com o Dr. Arraes, uma época, né, porque ele já tem Cristina Tavares, então, que já eram pessoas preocupadas com essa questão da comunicação, e aí foi um salto natural, né? Era um período de abertura, né? Eduardo Homem fez uns contatos e tinha feito um curso também nos Estados Unidos. A partir daí, concebeu-se esse projeto, né, dessa comunicação mais plural, mais popular, por assim dizer, né? A gente tinha acabado de eleger o prefeito de Olinda, à época, e já tinha umas experiências de outros coletivos também com televisões em cima dos carros e tal, sempre buscando esse contato mais direto, né? Então, assim, foi junto com as associações de moradores, existia a FEACA, existia a FEMEB, e todo mundo tinha essa preocupação da comunicação como ferramenta para poder as pessoas avançarem em seus lugares, né? E aí, naturalmente, surgiu numa sequência, assim, porque aí depois veio a Direta Já, né? Então, assim, foi muito importante de estar conectado com essas comunidades, né? Porque as lideranças, elas também capitaneavam isso aí. E a gente tinha esse papel, porque a gente já estava com equipamento, então facilitou, entendeu? A gente abria o leque, além da nossa produção, a gente facilitava para que as pessoas pudessem chegar para a gente e, ó, a gente tem uma ideia, a gente queria fazer isso, reuniões e tal. Então, virou uma sequência, né, uma continuidade do que eram os cineclubes, aquelas reuniões anos atrás. Professor André Trigueiro, aquele ambiente pedia uma iniciativa nesse sentido? Quando as coisas apertam, né, do ponto de vista político, social, econômico no país, os movimentos sociais se organizam, né? Então, naquela época, muitos movimentos sociais puderam, digamos assim, ir para a rua, se juntar com outras pessoas, formar grupos coletivos e brigar, não é, pelos direitos que haviam sido perdidos, subtraídos. Então, a TV Viva, ela surge num momento bastante propício de organização comunitária, organização popular. Vale dizer que esse contexto está muito inserido no pensamento de Paulo Freire, que traz a educação popular para perto da gente e uma educação que é dialógica. Não é à toa que a educomunicação também tem como base Paulo Freire. E aí, esse momento crítico, onde nas periferias faltava tudo, né? As pessoas não tinham emprego, não tinham saneamento, não tinha água, energia, transporte, muitos direitos suprimidos, o momento era propício
E ainda hoje né, a gente vê hoje que há uma reorganização comunitária, as rádios comunitárias, as próprias TVs comunitárias voltando a fazer esse papel de aglutinador de pessoas que sofrem os mesmos problemas e não encontram respaldo em outros meios. Então, o Momento Pedia, a TV Viva teve uma felicidade de casar a fome com a vontade de comer naquele momento ali e fazia muito sucesso realmente, porque envolvia as pessoas para pensar e para agir. E esse papel da TV comunitária, da TV Viva, de outras rádios, etc., ele até hoje existe. Lógico que a gente vai ter aí um período no Brasil de melhoria nos indicadores socioeconômicos, a vontade de lutar parece que diminuiu um pouco, a gente, digamos, arrefeceu, e hoje, com a volta aí de vários problemas sociais que atingem a população brasileira, essa força ela volta e esse movimento ele volta. E a TV Viva, até hoje, né, está no imaginário das pessoas e é pauta de debates e de pesquisas por essa força que teve em organizar as periferias para a volta à democracia de fato. A gente abriu o programa falando sobre televisão, mas no próximo bloco a gente vai sintonizar nas ondas das rádios comunitárias na reportagem de Marcelo Dantas. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre comunicação comunitária na democracia. Recebemos Edinho Moraes, da TV Viva e do Centro de Cultura Luiz Freire, e André Trigueiro, jornalista e educomunicadora. O rádio já tem mais de 100 anos no Brasil. Ele consegue chegar bem perto da população e, em especial, as rádios comunitárias. Muitas cumprem seu papel social, transformam a vida de moradores e das comunidades. Quem conta essa história pra gente é o repórter Marcelo Dantas. As rádios comunitárias têm papel central na organização da comunidade, na luta por direitos e pela democratização da mídia. Segundo a professora Cecília Peruso, pesquisadora em comunicação popular, a rádio comunitária transmite uma programação de interesse social, vinculada à realidade local, não tem fins lucrativos, contribui para ampliar a cidadania, democratizar a informação, melhorar a educação informal e o nível cultural, sobre temas diretamente relacionados às suas vidas. É nesse sentido que Manina Aguiar, comunicadora popular, apresentadora do programa Rádio Mulher, destaca o caráter participativo da produção comunitária. Uma outra coisa muito importante na comunicação comunitária é que as pessoas que estão lá são da própria comunidade. Então, quem está fazendo a locução é reconhecido pela própria comunidade em que atua. Não precisa ter voz bonita, nem de locutor ou locutora, mas precisa, sim, ter o respeito e a compreensão de que está ali como um instrumento, né, de transformação da comunidade e que não é apenas a sua voz, é a voz de todas as pessoas que ali estão. Outro importante aspecto é o compromisso desta comunicação com os temas do local e da realidade onde a comunidade está inserida. Assim ressalta Wanda de França, ouvinte de rádios comunitárias e que já participou do Rádio Mulher, com o Centro das Mulheres do Cabo. A rádio comunitária, ela vai no foco, ela passa praticamente a semana inteira falando sobre aquilo, e é sobre aquilo que você conhece, é das dificuldades da comunidade, é o que a comunidade precisa. Por atuar junto à população, promovendo consciência crítica e sem fins lucrativos, as rádios comunitárias foram muito perseguidas nas décadas de 80 e 90 no país. E a perseguição não acontecia só pelas grandes empresas de comunicação. Acontecia também por organismos dos governos, que chegavam a dizer que as rádios comunitárias derrubavam aviões com as suas ondas. As pessoas da comunidade que acompanhavam a gente pela FM e pelas caixas de som e cornetas, elas sabiam que isso era uma mentira. Mas quantas pessoas no Brasil tinham acesso a essa informação? Principalmente com a enxurrada de propaganda dizendo que era o rádio pirata, que matava o povo. É como se fosse alguém de sua família que está para chegar, ou alguém que você espera. É quando dá a hora do programa de tal pessoa, é aquela hora e ninguém
tira você daquilo ali, não. É uma coisa que você, depois que acostuma, quer sair, não consegue. Ainda falando sobre rádio comunitária, vamos falar sobre relações de poder, né? Já que a gente está falando sobre rádio, comunicação comunitária na democracia. A gente observa uma espécie de quase perseguição, né, em relação às rádios comunitárias e uma dificuldade muito grande das rádios comunitárias operarem, né? Ou seja, a dificuldade da concessão, da outorga. Edinho, nessa tua experiência, como é que você percebe essa relação, né? Entre, quando a gente pensa em radiodifusão, a gente pensa na divisão entre público, privado e estatal. Como é que isso se dá no dia a dia? Você percebe, de fato, essa maior dificuldade, né, da operacionalização, da execução da comunicação comunitária? Sem dúvida, né? Para a gente é um problema até hoje, né? Assim, a gente conseguiu, enquanto TV, foi mais fácil, porque a gente ia para a praça e as pessoas não punham a gente para fora, né? Mas a gente sabia, por exemplo, das rádios que eram parceiras, da dificuldade que elas tinham em estar fazendo programas, em estar fazendo entrevistas, em estar divulgando aquilo ali. Então, às vezes era uma rádio poste que dava conta, mas quando você queria avançar um pouco mais, você era bloqueado, você era proibido, você não tinha essa liberdade. Como até hoje é difícil, né? E aí vem a questão dos grupos econômicos, que tomaram conta e tomam conta até hoje, então, e não respeita a legislação, porque a rigor tudo é concessão pública, né? Então você, claro, tem que seguir os ritos e tal, tudo bem, mas assim, quando você começa a ir atrás de pôr uma coisa dessa no ar, numa periferia, numa comunidade, a gente tem um exemplo claro lá de Peixinhos, que a gente tentou por várias vezes. A ideia era expandir a TV Viva, porque lá em Peixinhos ele já tinha umas experiências de rádio, e a gente queria incrementar com a TVzinha. Era a ideia, eu fui para a reunião no Ministério da Comunicação e tal. Explica para quem não é daqui o que é o bairro de Peixinhos. Então, é uma comunidade importantíssima lá da cidade de Olinda, né, que tem assim uma grande efervescência cultural, né, e, no entanto, continua assim, com os mesmos problemas, né, assim, da infraestrutura do social. Então, assim, eles conseguiram, desde muito tempo, se organizar, né, e perceberam que a comunicação é uma ferramenta muito importante para essa conexão, né? E a gente tentou, em vários momentos, né, hoje a gente continua parceiro de algumas ONGs que trabalham lá, que atuam, né, mas, assim, sempre na dependência dos núcleos como a gente. Eles nunca conseguiram uma independência própria ali mesmo, de ter o seu núcleo de comunicação mais atuante. Professor André Trigueiro, o que dizer das rádios comunitárias nesse contexto de disputa por espaço e de relações de poder? A burocracia, né, para uma rádio comunitária conseguir uma outorga, uma concessão, é algo em média de 4 anos. Você leva 4 anos entre a solicitação, o envio dos documentos, a análise, para que, de fato, uma outorga dessa chegue. Então, muitas rádios funcionam em regime de desobediência civil. As que estão nos postes não precisam de autorização do Ministério das Comunicações, de nenhuma institucionalidade desse âmbito, e as que estão no dial disputam, então, aí esse poder. A perseguição, ela existe, né? A criminalização, ela existe. Eu já ouvi propagandas no rádio comercial que diziam: denunciem as rádios comunitárias, as rádios piratas. Elas derrubam um avião, elas são um perigo para a sociedade. E, no entanto, a gente sabe que quando as rádios elas conseguem cumprir o seu papel social, elas são transformadoras de uma realidade. A Manina Aguiar, que aparece na matéria do Marcelo, que a gente acabou de assistir, ela mesma já recebeu a visita da Anatel na Rádio Cultural Muribeca, onde ela trabalhava. A rádio foi fechada, o transmissor foi levado e Manina respondeu a um processo. Então, é um lugar realmente de alguns medos de quem está presente, de quem está fazendo, porque, embora a programação seja educativa, com fins culturais e etc., essa disputa, principalmente com as rádios comerciais, acaba levando as rádios comunitárias a um lugar de perseguição e até de prisão, Juliana. Não é fácil, né? A burocracia é difícil e a perseguição, ela existe realmente. Então, é um motivo assim, da gente valorizar e fortalecer as rádios que hoje funcionam com ou sem outorga, se elas conseguem realmente, porque também tem um problema aí. Algumas rádios comunitárias, elas replicam os modelos das rádios comerciais, com a programação distante das pessoas. Essa rádio realmente, na sua natureza, ela não cumpre o seu papel, mas muitas outras cumprem e ainda assim são muito perseguidas. O Edinho, a gente diz, fica à vontade. Essa questão da dominação econômica, né? Então, por exemplo, os grandes grupos de comunicação, eles até se passam por parceiros, né? Mas quando a história da Muribeca tem um lado nessa linha,
né? As pessoas sempre foram muito resistentes, até que um dia foram lá e pegaram o transmissor, né? Então, se eles não cederam para grupos políticos, deputados, vereadores e prefeitos e tal, porque aí você transformava tua programação para fazer uma parceria com essa galera, ou você ia ser marginalizado e até que você fosse fechado. A Muribeca é um exemplo claro disso aí. A literatura nessa área, né, André, de comunicação e política, prevê que a partir de processos como esse, de comunicação comunitária, as pessoas se sentem mais autônomas, mais empoderadas. Você, como uma pessoa que trabalha diretamente com isso, percebe isso? Isso é visível nas comunidades? Você se referiu a Peixinhos, por exemplo. Você percebe esse processo de empoderamento quando as pessoas começam a lidar com comunicação? Sim, sem dúvida. É uma coisa assim, quando a gente diz TV Viva a Sua Imagem, né, e como o André citou também, que a gente sempre tinha umas pessoas, Claudinho Ferrário, que é ator e fazia um personagem que era o Brivaldo, e quando a gente, depois de exibir os materiais da comunidade e de outras comunidades que faziam a conexão entre elas, ele abria a câmera, né, com o microfone e depois as pessoas iam se entrevistando também, e isso as pessoas começavam a ver que era possível, né? Então, assim, que não era um mundo inatingível, que você pode se comunicar entre os seus, né, e levar essa comunicação para os demais. Então, a gente sempre possibilitou isso. Não era coisa da gente chegar lá, grava e vai embora e até logo, e qualquer dia. Não. A gente chegava lá e estava tudo pronto a partir daquelas pessoas que participavam. Algumas pessoas das comunidades trabalharam conosco na produção, na reportagem, né, ao longo de anos, né? E isso foi muito importante porque quando essa pessoa chegava na própria comunidade, era uma festa, né? Porque aí a garotada via aquela pessoa lá e se espelhava, né? Então você consegue mostrar que é possível sim, né? E aí eu estabeleço um paralelo com hoje, por exemplo, que com essa facilidade tecnológica, né, a contradição, né? A gente está mais distante, né, com todos os mecanismos e ferramentas disponíveis, mas a gente se afastou. E a comunicação ela é superficial. Então, o que é que diferencia hoje? São os conteúdos, né? Se você não tem claro daquilo que tu está falando e daquilo que tu quer dizer, né, dificilmente essas pessoas vão entender ou vão se interessar por aquilo, né? Eu cito sempre isso. Eu estava pesquisando, como eu sou fotógrafo de formação, então, assim, por dia circulam nas redes 1 trilhão de imagens. Cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. A gente não sabe o que é que vai resultar disso tudo. Agora, a gente sabe que hoje há uma pasmaceira, uma superficialidade enorme em tudo que se faz. A gente vai desenvolver um pouco mais, né, esse papo sobre redes sociais e a relação com comunicação comunitária, como é que a gente pode estabelecer nos próximos blocos. E no próximo bloco tem o quadro Fala Povo, com a repórter Elaine Oliveira. A gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre comunicação comunitária na democracia. Recebemos Edinho Moraes, da TV Viva, e do Centro de Cultura Luiz Freire, e André Trigueiro, jornalista e educomunicadora. Agora a gente acompanha o quadro Fala Povo com Elaine Oliveira. A comunicação comunitária deve ser feita por e pela comunidade, dentro de um espaço geográfico ou através de interesses em comum. O objetivo da comunicação comunitária é produzir e informar a comunidade através das rádios comunitárias, televisão, jornal impresso, além da internet. E o programa TVDH de hoje quer saber: você conhece algum veículo de comunicação comunitária? Não, eu não conheço um meio de comunicação comunitária, porque o que parece mais para mim, pelo menos, nas minhas redes sociais, são os veículos mais gerais, mais populares, que têm, assim, influências mais, assim, em relação ao poder, em relação a outros meios sociais maiores do que esses independentes, sabe? O veículo de comunicação comunitária que eu conheço, que acho que é bem atuante, é o Camaragibe Agora. É uma página no Instagram que eu vejo que eles postam, né, comunicando o pessoal de Camaragibe. Também vejo que eles fazem algumas ações, né, como entrega de cestas básicas, enfim, tentando atender a comunidade. Pelo menos o que eu vejo é isso. Eles têm site, eles têm YouTube, né, postam algumas coisas.
É isso. Sim, eu conheço um veículo de comunicação comunitária, eu conheço o Sargento Perifa, que atua lá no córrego do Euclides, que faz um trabalho incrível na comunidade, impactando a vida de jovens e de toda a população da região. Vamos continuar o quadro Fala Povo aqui. A gente vive, né, Edinho falou no bloco passado, no finalzinho, sobre as redes sociais digitais, essas novas tecnologias, né, os smartphones, etc. Como é que a gente pensa a comunicação comunitária nesse ambiente, professor André Trigueiro? É possível pensar a comunicação comunitária também nesse ambiente das redes sociais digitais, das mídias digitais? Sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, eu faço uma participação num programa nas segundas-feiras de manhã chamado Rádio Mulher. Esse programa ele é do Centro das Mulheres do Cabo e é veiculado na programação da Rádio Calheta FM, que é uma rádio comunitária com outorga no Cabo de Santo Agostinho. Esse programa, além de ser veiculado nas ondas hertzianas, ele também é transmitido na página do Facebook do Centro das Mulheres e no perfil do Instagram do Centro das Mulheres. Então, é um programa que ele é feito comunitariamente, né? A sua produção, a sua... tudo que envolve a pré-produção desse programa é feito comunitariamente. Na hora em que ele é exibido em várias plataformas e ele consegue dialogar com quem está perto e com quem está longe, como o Edinho colocou, e ele aproxima mulheres que estão em vários municípios onde as ondas hertzianas não alcançam, né, por conta da lei de rádio comunitária que limita, não é, a amplitude ali daquela programação, mas você consegue ouvir comentários, fazer perguntas para os convidados a partir dos comentários no Instagram e no Facebook, e aí o alcance, né, inclusive o próprio Instagram deixa a live lá também disponível, assim como o Facebook. Então esse programa ele é ouvido, assistido outras vezes por outras pessoas de perto e de longe, e quem está conseguindo dialogar dessa forma com os vários públicos, multiplataformas, tem conseguido chegar mais longe, discutir os problemas mais profundamente, inclusive até os convidados que às vezes tinham que ir na rádio, hoje podem estar remotamente, né, uma herança aí da pandemia, e quem não está conseguindo chegar às redes sociais acaba diminuindo aí a sua presença. Eu vou citar um exemplo rápido de uma rádio muito importante de Caixinha, chamada Rádio Seu Emetério, na Bomba do Emetério, uma comunidade do Recife também, de periferia, bastante conhecida, que tem um potencial cultural, criativo gigantes. E nos meios de comunicação tradicionais aparece muito por conta de violência, por conta de notícias assim. Bom, a Rádio Seu Emetério, ela de Caixinha, funcionou 1 ano apenas. Por quê? Porque ela não conseguiu fazer essa transposição, fazer essa extensão, né? O rádio estendido que Marcelo Kishinevski fala. A Rádio Seu Emetério não conseguiu captar apoio cultural. E aí a sustentabilidade, que é um problema gigante para as rádios comunitárias, e o fato de não ter ido para as redes foram alguns dos elementos que levaram essa rádio a uma vida curta, embora tivesse tido um papel importantíssimo na formação de novos comunicadores. Aqui no curso de jornalismo tivemos 2 alunos que foram jovens comunicadores da Rádio Seu Emetério, Jamerson Ramos e Wesley, que viraram jornalistas e hoje estão atuando e etc. Então, essas rádios nas periferias, elas formam nova audiência, novos comunicadores, transformam aquele lugar, e quem consegue expandir para as redes transforma outros espaços também, não é? Edinho, tem um pensador teórico importante da área da comunicação que faz uma analogia com esse momento que a gente vive hoje, né, de facilidade de acesso às ferramentas, né, comunicacionais, com o que aconteceu no Renascimento, quando tinta, pincel, houve um barateamento dos custos desse material e isso propiciou o surgimento de vários artistas. Aí eu pergunto, né, fazendo agora um exercício de imaginação, como é que seria o grupo a que você se referiu no início do programa, né, você e as pessoas que, né, fizeram essa história da TV Viva, com essa facilidade de acesso às ferramentas que temos hoje, smartphone, redes sociais digitais, a possibilidade de se comunicar com tantas pessoas, né? Como é que seriam vocês hoje? Se naquela época, com a dificuldade dos equipamentos, vocês fizeram o que fizeram, como é que seria hoje esse pessoal? Vocês lidariam de que maneira, provavelmente, com essas ferramentas? Vê bem, para nós, assim, a gente sempre achou, né, e eu acho que essa convergência, ela sempre teve a ver com a educação, né? Então, assim, minimamente, a gente tinha conhecimento da fotografia e da história da arte. Então, assim, a gente foi só dando sequência àquilo que a gente já gostava de fazer, entendeu? Com as ferramentas disponíveis naquele momento. Era o possível, né? Aí, por exemplo,
a gente lembra muito bem, eu fui projecionista há muito tempo e eu gostava de ver os filmes do Ciclo do Recife, né? Que é preto e branco, uma coisa, né, assim, muito já com um olhar diferenciado e tal. E a gente foi só levando, entendeu? E convergindo, até chegar na compactação dos aparelhos de vídeo, televisão e tal. Mas sempre, sempre com um olhar voltado para os conteúdos. Então, quando eu falo da história da arte e tal, porque a gente sabia, se referia a uma pintura. A gente vê a luz, né? Então a gente ia buscar os grandes mestres da pintura, né? Se você tem um teórico que se refere, ele se refere porque as referências estavam ali, entendeu? Essa história de hoje é exatamente o contrário, porque você tem a facilidade, mas você está sem referência. Então, se as escolas, por exemplo, não se dedicam a isso, porque talvez até os professores também não têm esse conhecimento que deveriam, como é que um jovem vai ter isso? Né? Qual é a disponibilidade de conhecimento que existe para que o jovem possa transformar isso aí? Por exemplo, você tem um celular hoje, tal qual uma câmera que tem as possibilidades de uma pós-produção, né, com filtros, com efeitos e tal. Mas se você não tem conteúdo, tudo vai ficar mais ou menos do mesmo jeito. Você abre o Instagram, é lindo. Né? Você abre um outro site, coisas que eu nem sei, né, que tem uns nomes que eu nem conheço direito, né, mas é tudo muito bonito, porque você usa um filtro e vai transformar aquilo. Né? Então, se você pegar hoje, é tudo muito parecido. Entendeu? O que é que diferencia? Para nós sempre foi conteúdo. Entendeu? Sempre foi conteúdo. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando a nossa convidada e o nosso convidado respondem uma pergunta feita por você que acompanha o TV Direitos Humanos. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos de hoje, que fala sobre comunicação comunitária na democracia. Recebemos Edil Moraes, da TV Viva e do Centro de Cultura Luiz Freire, e André Trigueiro, jornalista e educomunicadora. Agora os nossos convidados vão responder uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o quadro Educar para os Direitos Humanos, com o repórter Del Souza. Na tentativa de entender o papel das rádios comunitárias, muitas vezes nos deparamos com desafios relacionados à preservação de grupos sociais e culturais e com a falta de acesso aos meios de comunicações pelos movimentos populares. Esse é um sentimento compartilhado por várias pessoas. A estudante de jornalismo, Luane Farias, é uma delas e nos enviou a seguinte pergunta. Por que a comunicação privada não cumpre o papel de ser comunitária também? E, além disso, plural e democrática. A gente agradece a Luana Farias pela pergunta e já passa para Edil. Olha, a meu ver, e assim, acho que ao longo dos anos, é uma coisa da economia, no sentido de quem se apropria dos meios, né, para obter vantagens econômicas. Né, de uma coisa que são concessões públicas, né, grupos ou pessoas se utilizam disso de uma maneira para benefício próprio. Né? Então, assim, em princípio, aquilo que deveria ser disponibilizado para a maioria das pessoas como ferramenta para, né, de fato, uma democratização dos meios de comunicação, se transforma em interesse. A gente está passando por uma série de coisas agora num período político, né, que alguns deputados candidatos à reeleição, né, fazem uso, o mau uso, tá entendendo? E aí usam uma roupagem com outro nome para poder se encaixar na parte burocrática, jurídica do que é de direito. Professor André Trigueiro. Os interesses, né? Porque a comunicação privada, ela trabalha na perspectiva do lucro, da audiência. A comunicação comunitária trabalha noutra perspectiva, né? O reforço no conteúdo, na reflexão, na transformação social. Agora, cada um desses sistemas de comunicação no Brasil, por exemplo, existe uma lei de radiodifusão comunitária, você vai ter os princípios da comunicação pública. Todos esses princípios, eles convergem em muitas coisas para uma comunicação diversa, plural, que atenda aos interesses do interesse público, não o interesse do público, porque é uma diferença. Mas, como na TV privada ou na rádio privada, a gente vai encontrar esse foco muito mais na forma do que no conteúdo, né? Numa estética audiovisual que difere da estética comunitária, por exemplo, e esse foco na comunicação como um produto e não como um bem social, a comunicação privada acaba não cumprindo esse papel de função social mais forte, que acaba que a TV comunitária
E a mídia alternativa também faz. Então, acho que o interesse econômico e político são aí as bases dessa problemática. Deixa eu trazer uma outra variável para ouvir vocês. E o componente religioso, né? Em que medida a gente pode pensar também a comunicação comunitária sequestrada pelo proselitismo religioso, né? Quando a gente sintoniza no dial, né? Procura ali rádios, a quantidade de mensagens, né? Religiosas ou programação, né? Essencialmente religiosa, de um determinado segmento, né? Normalmente neopentecostal. O que dizer sobre isso? Primeiro, professor André, depois Eli. É uma violação de direitos humanos, né? Porque se a gente tivesse várias representações religiosas, seria um acesso democrático, né, aos meios de produção e de consumo de informações dessas orientações religiosas. Mas como você bem colocou, a gente sempre vê um setor, um segmento religioso, geralmente neopentecostal, que se apropriou desses meios de comunicação de forma estratégica, de forma inteligente, para alcançar o seu público, para também propagar a sua ideologia, etc. É um desvio, né? Isso é uma violação, é um desrespeito. Se a gente tivesse um controle social externo mais presente, né, nos conteúdos e no próprio sistema de comunicação, seria de outra forma, mas infelizmente a gente não tem. E não é só no meio comunitário, né? A gente vê nas emissoras de TV, né? A gente liga tem um canal inteiro, a gente vê horários comprados, nas rádios comerciais também, fora os veículos que são próprios desses grupos. É lamentável, de verdade. Se nós tivéssemos a diversidade, seria bastante interessante, mas como privilegia apenas um, exclui uma boa parte de outras orientações religiosas que não aparecem. Edinho também percebe assim como um desvirtuamento da ideia de comunicação comunitária. Né? Porque assim, a gente vive num Estado laico. Então, em princípio, você teria que ter essa representatividade da maior forma possível, né? Que você, de fato, tivesse, olha, aqui grupos, os mais variados, poderiam se manifestar. Né? E o que a gente vê, de novo, é uma manipulação de uma ferramenta importantíssima, né? Com viés econômico e com viés político. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição traz como tema a comunicação comunitária na democracia. E para isso, conversamos aqui com Edinho Moraes, da TV Viva e do Centro de Cultura Luiz Freire, e André Trigueiro, jornalista e educomunicadora. A gente chegou até aqui fazendo uma espécie de retrospectiva, né, a partir da história da TV Viva e um balanço da comunicação comunitária nesse Brasil, digamos, de nova república, né, de redemocratização. Quando a gente pensa perspectivas, né, a gente, Edinho, nesse último bloco, né, André, traz um papo sobre perspectivas, né, faz o balanço e futuro, o que dizer? Vou começar primeiro com o professor André Trigueiro, depois com o nosso convidado Edinho. O que pensar em termos de perspectiva, horizonte? É possível ser otimista? É possível ser otimista, eu sou pessimista no pensar e otimista no agir, né? E a professora Cecília Peruso, que foi a primeira pesquisadora a sistematizar os estudos de comunicação comunitária, ela vai trazer para a gente, né, artigos recentes que nos dão essa esperança, justamente porque a comunicação comunitária ela é uma grande ferramenta de efetivação de direitos humanos. Né? E como não temos políticas públicas para a comunicação comunitária, precisamos dessa organização da sociedade no sentido de reivindicar, sim, esse espaço de democratização da mídia, de participação, porque a participação ela é um direito nosso, constitucionalmente garantido. Então, participar do processo democrático, participar da produção midiática é um direito das pessoas. E aí, conseguir se organizar nas periferias, no sentido de levar essa sensibilização e atrair as pessoas para, ao se apropriarem do direito à comunicação, poderem também discutir os outros direitos, não é, a partir da cobertura midiática, etc., é uma necessidade urgente, Juliana. A gente vive um processo de desinformação, a base da pirâmide, né, a base social é a mais prejudicada pelos problemas que a gente vive, e se não pudermos nos juntar, a situação pode se agravar ainda mais. Né? Mesmo que a gente tenha mudanças, essas mudanças não vão muito rapidamente trazer
trazer resultados. E aí a organização comunitária, a partir da comunicação, ela é urgente, ela é necessária, ela é possível. Com pouco é possível fazer muitas coisas, não precisa mais comprar projetor e grandes equipamentos. Com o celular na mão a gente consegue fazer muita coisa. Eu acredito demais. A própria universidade vem trabalhando essa sensibilização no sentido de jogar no mercado estudantes que possam refletir sobre isso, o seu papel e a sua contribuição. Eu sou otimista em relação a isso. É um celular na mão e várias ideias na cabeça. Sim, Glauber Rocha. Eu vou citar duas coisas assim que aí são bem práticas, né? A gente continua na mesma linha desde a concepção lá da TV Viva, né, do conceito inicial, e a gente conseguiu fazer essa experiência com um projeto chamado Escolas Seguras e Acolhedoras durante a pandemia. A gente juntou 5 núcleos, né, de 4 da região metropolitana. A gente, quando você se refere, é o Centro Luiz Freire. Centro Luiz Freire TV Viva, né? A gente conseguiu, junto com o apoio da Fundação Malala, a gente desenvolveu isso porque era pandemia e a gente trabalha com alguns grupos de jovens meninas, né? Um lá no sertão, lá em Mirandiba, sertão de Pernambuco, e juntamos mais 4 grupos de meninas aqui na região metropolitana do Recife. E a gente conseguiu fazer valer essa experiência porque era tudo online. Então, elas tinham, além dos celulares, a gente conseguiu possibilitar uns tablets e a gente produziu conteúdos, né? Assim, de como estava se sentindo naquele momento, estava tudo dentro de casa, não tinha aula, não sei o quê, e foi muito rico, acabou gerando uma coisa muito bacana. E a outra coisa é o seguinte, que é mais TV Viva ainda, é assim, por exemplo, semana passada, 1.500 pessoas entraram no nosso canal do YouTube. A gente já tem lá um monte de gente e a cada semana são pessoas que vão juntando, assim, se juntando. E são conteúdos desde os anos 80. E os que são mais vistos são esses, anos 80 e 90. Então, para nós, continua muito viva a TV Viva nesse sentido, que é o mais importante assim, dessa democratização da comunicação. E aí eu vou pegar o gancho de André e dizer assim, que Ariano Suassuna dizia o seguinte, eu nem sou otimista ingênuo, nem sou pessimista rancoroso, eu sou um realista esperançoso. Maravilha. Professor André Trigueiro, para a gente finalizar, uma última pergunta, puxando o assunto para o aspecto da formação, né? A senhora se referiu a Paulo Freire, a senhora tem formação em educomunicação, e aí a minha pergunta passa por aí, né? Como pensar a comunicação comunitária como também um processo de formação? Não somente quando a gente pensa nas universidades, né, nas faculdades de comunicação, mas essa formação, né, que Edinho se referiu, por exemplo, no início do programa, quando falou das pessoas que participaram, né, do que foi a TV Viva no início e no seu processo. Qual o papel da formação nesse contexto? Ele é imprescindível, né? Muito importante. Na verdade, as práticas de Paulo Freire, que se refletem na comunicação popular, na educação popular, são práticas para a liberdade, não é? A liberdade das pessoas no sentido delas poderem entender o mundo no qual estão inseridos, entender também como incidir politicamente nesse mundo e transformar a sua realidade, né? Quando a gente vai para a sala de aula, por exemplo, e pega uma juventude que está chegando com força, com garra, com vontade de fazer as coisas e joga para eles a experiência comunitária e popular, é um divisor de águas para esses jovens, né? Muitos não conhecem, não estiveram nesse lugar, não sentiram o cheiro, o sabor das periferias, não conheceram os atrativos, as potencialidades. Então, é um exercício de empatia gigantesco que transforma esses estudantes e essas estudantes para a vida, não apenas numa formação jornalística. Se a gente for um pouco mais atrás, as escolas também precisam estar comprometidas com essa formação desde pequenos, né? As crianças precisam estar em contato com o comunitário, com plantações, hortas em assentamentos, com experiências de escolas periféricas, de donas de casa, de crianças. Essa formação ela deve começar logo no início, com uma educação midiática, que a partir disso, né, vários temas dos quais a gente falou aqui hoje, falou em outros programas, eles vêm e transformam essas pessoas em seres humanos compromissados com esse agir coletivo que Paulo Freire fala, com essa cidadania, com a busca pelos direitos humanos e pelo bem, né, coletivo e não apenas individual. Infelizmente o tempo da gente chegou ao fim. O TVDH agradece demais, Edinho, a sua participação aqui. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela participação, professor André Trigueiro também. Eu que agradeço, Juliano. Muito obrigado. Parabéns. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima!